muito bom dia para você e bem-vindos à edição deste sábado do Ponto de Encontro. Você já ouviu falar em educomunicação? A junção de comunicação e educação vem sendo usada dentro e fora também das salas de aula e garantem um ensino mais participativo e até cidadão aos alunos. Esse é o tema de hoje. Para conversar com a gente, já estão aqui no estúdio dois especialistas no assunto, o Fabiano Hermanese, que é professor do CLC, o Centro de Linguagem e Comunicação aqui da PUC Campinas, e também a Fabiana Miranda. Ela é doutora em cinema e também professora de cinema aqui de Campinas. Fabiano, obrigada pela presença hoje aqui no Ponto de Encontro. É um prazer receber vocês aqui para falar sobre esse assunto. Vamos conversar com você, Fabiano. Quando a gente fala em educomunicação, esse termo é desconhecido de muita gente, né? Como que a gente pode explicar efetivamente o que é educomunicação? Embora esse termo seja desconhecido por boa parte das pessoas, talvez seja mais fácil a gente pensar exatamente a partir de como ele é formado, né? Pensar que ele é formado por uma parte de educação e outra parte de comunicação. Esse é um termo, sobretudo, utilizado no Brasil, a partir de uma série de pesquisas que foram desenvolvidas em um núcleo de comunicação e educação que surgiu na USP nos anos 90. Sobretudo a partir de um grupo de pesquisa que havia lá, que até hoje ainda existe, que já existe até um curso de graduação. Quando a gente pensa na perspectiva da educomunicação, eu particularmente gosto de defini-la como uma educação para a mídia e pela mídia ao mesmo tempo. No sentido de que você vai fazer uma série de atividades práticas, mas também com discussões teóricas com os alunos em qualquer nível e que vão preparar esses alunos para receber mensagens midiáticas, no sentido de refletir sobre essas mensagens, pensar sobre os sentidos produzidos por essas mensagens, mas também esses mesmos alunos vão ter capacidade para criar esses produtos, seja para os canais convencionais, se a escola tiver, por exemplo, a disponibilidade de uma rádio, de um canal de televisão, ou mesmo produzir produtos que sejam utilizados por emissoras comunitárias, educativas, ou então para mídias alternativas ou mídias hoje digitais, como a internet, ter um canal no YouTube, ou mesmo numa rede social. Na educomunicação isso é diferente, né? Como que funciona essa interação dentro da sala de aula? Bom, primeiramente, eu trabalho numa escola em que foi criado um espaço específico para o trabalho de cinema e produção de vídeo. Isso é um diferencial, porque a maioria das escolas, elas têm aula de cinema, até as que têm esse ímpeto de colocar e trabalhar com essa área, mas o que acaba acontecendo é o professor passar o filme, debater o tema e usar o roteiro como método de trabalho, o que não deixa de ser o que sempre aconteceu, quer dizer, o professor lá na frente, mediando o debate. E por que então é diferenciado? Porque eles têm essa mesma coisa, eles têm contato com os cineastas, com os filmes mais importantes, mas eles usam esse material para depois poder produzir o vídeo. Então, o foco dessa disciplina está na produção do vídeo. Mas por quê? Porque quando o aluno ele fica no bastidor, ele consegue entender o processo, ele consegue ver melhor, o olhar dele vai ficar extremamente treinado para ver e avaliar e criticar e achar ruim ou bom, quer dizer, o critério dele vai mudar, o repertório dele vai mudar e principalmente ele vai ser capaz de fazer produtos audiovisuais com qualidade, porque o que acontece hoje é o seguinte, todo mundo tem câmera em qualquer lugar, quer dizer, o equipamento de filmagem, o equipamento de registro da imagem, além de se tornar barato, ele é muito usado e até de forma, assim, exagerada, né? Porque você tem uma plataforma como o YouTube, por exemplo, que é extremamente democrática, né? Mas, por outro lado, ela deixa entrar ali qualquer tipo de coisa, né? Então, se ele está nesse mundo em que produzir e veicular a imagem é tão fácil assim, ele precisa se alfabetizar. Eu penso dessa forma, entendeu? E aí, os alunos que passam por esse processo, eles ficam mais preparados para esse tipo de sociedade, né? Que cobra o tempo todo, tudo é audiovisual, né? E Fabiana, a gente percebe também que nesse campo, né, do conhecimento, existe uma criticidade, né, que você falou agora, Fabiana, mas também uma espécie de processo cidadão desses alunos que passam por esse processo. Por que a educomunicação está tão ligada a esse processo de construção da cidadania? Eu acho que hoje pensar em cidadania significa pensar também em como utilizar as ferramentas midiáticas,
sobretudo os meios audiovisuais, né? Então, por exemplo, a Fabiana acabou de dizer que hoje todo mundo tem uma câmera, cada um pode produzir o seu vídeo e pode postar. Mas você tem aí algumas implicações que também precisam ser discutidas com esses alunos, implicações inclusive legais. Né? Eu não posso simplesmente gravar uma cena, colocar essa cena no YouTube, se essa cena, por exemplo, pode prejudicar a imagem de alguém ou vai contra, inclusive, a legislação, etc. Então, há uma discussão sobre sentido, mas há uma discussão também sobre direito autoral, direito de imagem e o que necessariamente passa pela construção da cidadania. Essas questões também devem ser incorporadas numa discussão sobre cidadania na contemporaneidade. E, professor, isso é muito positivo, né? Quando a gente fala em processo de educação, a gente acaba indo um pouco além daquela sala de aula quadrada que eu falei no começo, né? Então, assim, além de ensinar a matéria, digamos assim, mas esse processo de cidadania é muito importante, inclusive, né? Com certeza. A Fabiana tocou num ponto que na escola em que ela trabalha, há uma disciplina específica para isso. Mas, evidentemente, que esse trabalho educomunicativo, ele pode ser um conteúdo trabalhado de modo transdisciplinar. Pode ser trabalhado em qualquer disciplina, né? E a partir de ganchos que possam vir do próprio conteúdo programático. Por exemplo, o professor de história pode utilizar um site para verificar como é que aquele dado histórico que ele está trabalhando é apresentado, circula pela internet. Ou ele pode usar um vídeo, um filme e verificar, por exemplo, quais são as coincidências entre o retrato que está feito no vídeo, no filme, e o retrato que está feito no livro de história. De modo que ele vai construindo e mostrando que o conhecimento, ele não é estático. Ele é construído a cada momento, a cada enunciação que se faz desse conteúdo. E, Fabiana, como que a gente percebe os resultados? Depois a gente vai falar especificamente sobre o seu projeto, do seu também, né, professor? Mas especificamente na sua experiência, o que você percebe de retorno dos alunos? No que esse ensino é diferenciado na questão dos resultados que os alunos aprendem aí nesse processo? Então, quando você falou de transdisciplinaridade, o meu primeiro filme, minha primeira experiência começou com língua portuguesa. Eu sou formada em língua portuguesa, eu estava aula de literatura e a gente estava vendo a Semana de Arte Moderna. E aí eu vi com os alunos o Ilha das Flores, que é um filme do Jorge Furtado. Quando a gente assistiu esse filme, era num outro momento, e eu dava aula de gramática, na verdade era para discutir redação, gramática, e a gente linkou e falou assim, por que a gente não faz um roteiro no formato do Ilha das Flores, para a gente falar sobre literatura e a Semana de Arte Moderna. Esse filme saiu, ele chama Brasil, 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 Brasil. Ele está num CD, na minha dissertação de mestrado, disponível na biblioteca, né, da Unicamp, tudo, para quem quiser. Ele não pode estar no YouTube justamente porque tem alunos, né, então tem direito de imagem, eles são menores de idade, tudo. Mas a questão é assim, esses alunos, eles diziam para mim, depois desse processo, que nunca mais eles iam esquecer, por exemplo, esse conteúdo. Porque a experiência foi tão intensa, de gravar, de fazer o roteiro, de participar, depois de editar. E aí aquilo fica, é indelével, entendeu? Ele vai para sempre lembrar e da Semana de Arte Moderna principalmente, que é um conteúdo de português, de literatura, entendeu? Então é possível sim. Com relação à ética, é muito importante discutir isso com eles, principalmente por causa da edição. Porque hoje no YouTube também você pode baixar o vídeo, você pode trabalhar com o vídeo como um arquivo dentro de um iMovie, dentro de outro programa de edição, entendeu? Isso é muito sério, porque se você não tiver responsabilidade, primeiro que você está mexendo no material que não é seu, e segundo, porque você pode recriar aquele material e causar problemas muito sérios, né? Quando eles vão descobrindo a tecnologia, eles são muito versados nisso, muito mais que a gente, que não é nativo, né, digital, eles têm um poder muito grande na mão. Então, você precisa mediar esse poder e controlar, porque se você não ensina aquilo que pode, o limite que pode, o limite que não pode, eles são donos do filme a partir desse momento. Então, assim, você só pode, por exemplo, a gente tem um festival de vídeo nessa escola em que eles só podem usar música sem direito autoral, né? Então, essa é uma condição de participação. Mas por que eu não posso? Eu posso tocar a música no piano? Não, porque o direito autoral é do compositor. Né? Então, são essas coisas que eles vão aprendendo. E quando eles forem fazer alguma coisa, quando eles forem fazer um vídeo, sei lá, eles compraram uma empresa, são donos de uma empresa, vai fazer um vídeo institucional, por exemplo. Eles vão saber disso, eles não podem usar a música porque tem direito autoral. Então, são conhecimentos que normalmente a escola não dava.
Eu acho que a escola está se adequando também, não é só essa escola em que eu trabalho, outras têm experiências desse tipo também, que são muito interessantes, mas a escola está se adaptando a isso. E outra coisa que ela está fazendo é colocar tecnologias para trabalhar com os alunos. Então, por exemplo, todos os alunos têm um iPad, por exemplo. Né? Todos os alunos têm um tablet, tem um aplicativo dentro do tablet e o professor trabalha o tempo todo com o aplicativo com os alunos. Os alunos fazem tarefa, fazem trabalhos no tablet. Então, a sala de aula também está encampando, está trazendo equipamentos tecnológicos, além disso. E professora, a Fabiana falou dessa questão da tecnologia. A gente sabe que muita gente demoniza a tecnologia quando se fala em educação, né? Tem-se aquela ideia do passado, de que na minha época a educação não era dessa forma e funcionou muito bem, e a percepção é de que a tecnologia não é uma grande aliada no processo de educação, que na verdade ela é uma fonte de distração, que não vai agregar de alguma forma ao aluno. Existe essa discussão e existe esse estigma muito forte, né? De que forma então que a gente pode mudar isso? Claro que um conceito de uma sociedade é difícil, demora, né, para isso acontecer, mas para os próprios alunos que já têm essa facilidade digital, tecnológica, como que a gente molda esse instinto natural, digamos assim, deles, de lidar com a tecnologia para construir um material legal, um material cidadão? Eu acho que a gente vai sempre mudar pelos bons exemplos, pelas boas iniciativas e pela divulgação dessas iniciativas, né? Eu acho que você está certa, existe sim aqueles que, digamos, têm uma certa tecnofobia, uma certa aversão à tecnologia e com um discurso sempre, no meu tempo era assim. Primeiro que o nosso tempo é hoje. Acho que quem está atuando, quem está na sala de aula, precisa ter clareza de que o tempo é hoje. E hoje, essas questões, elas são prementes, elas são necessárias ao debate. A escola que estiver dissociada desse debate não é uma escola que está neste mundo, ou seja, não é uma escola que está formando o cidadão que nós precisamos. E eu nem estou falando de mercado de trabalho, eu estou pensando mesmo numa formação levando em consideração a cidadania. Então eu acho que a gente vai conseguir aos poucos melhorar essa questão a partir do momento em que a gente divulgar mais essas questões, a partir do momento também que o professor for preparado para isso, né, sobretudo nas escolas públicas. Quer dizer, acho que a formação do professor também precisa passar por uma formação sobre o uso das mídias e das tecnologias, porque senão nós vamos continuar reproduzindo modelos. Eu acho que é uma questão de método que precisa ser trabalhada aí também. Bom, a gente está discutindo um pouquinho da educomunicação, mas para entender um pouco melhor na prática, a nossa equipe de reportagem vai mostrar agora um projeto de extensão da PUC Campinas que mescla educação e comunicação para pessoas surdas aqui de Campinas. Vamos acompanhar. A inclusão social sob o olhar e a dimensão de quem não escuta. Uma comunicação sem som parece difícil, mas é a proposta deste projeto de extensão desenvolvido pela PUC Campinas. Afinal, há quem diga que os olhos e as mãos falam mais que qualquer palavra. Surdo é visual, ouvido é uma coisa. Então tem que colocar aqui, né? É ouvir, nossa, como o surdo consegue entender? É visual. Então o outro é mais perto, porque é visual. Realizado desde o final do ano passado, o projeto Educomunicação e Comunicação Audiovisual para Surdos trabalha com 12 surdos a produção de um documentário. Todo o material é produzido e será editado pelos participantes. A proposta é mostrar para a sociedade como eles veem o mundo e como o mundo os enxerga de volta. Através da filmagem que os surdos vão fazer, eles vão poder mostrar para a sociedade como realmente é a vida deles. A sociedade não conhece bem o mundo do surdo por causa da linguagem, da língua ser diferente. Então, essa falta de comunicação entre a sociedade e o surdo é bem grande. Eu vejo as outras deficiências, como a língua é a mesma, tem uma evolução maior, né, uma aproximação maior da sociedade com as outras deficiências. À medida que eles constroem, essa também é uma etapa importantíssima da construção de uma nova consciência, de que nós podemos fazer as coisas. Não precisamos esperar um espaço, a gente conquista e com as nossas mãos a gente ocupa esses espaços, não é? A gente preenche esses espaços. Com a orientação de professores e alunos da universidade, o documentário vai ser produzido exclusivamente para a internet.
e pretende gerar uma comunicação mais inclusiva e próxima da realidade de quem não escuta. Para nós, um grande desafio, nós surdos aqui da comunidade, é ter voz, não é? E ser ouvido. Parece até uma contradição, não é? Surdo, ser ouvido. Mas é justamente isso que a gente quer. À medida que aperfeiçoamos os nossos processos de comunicação, a gente consegue chegar com mais eficiência às pessoas, de uma forma mais clara e mais efetiva. Então o desafio é esse, que todos nós, como grupo, caminhemos para uma comunicação mais efetiva, mais clara e construída. Fabiana, a gente viu aí um exemplo aqui da PUC, né, que mistura um pouco disso que a gente vem conversando até agora, mas vamos falar um pouquinho dos projetos que vocês desenvolvem também. Você trabalha especificamente com o cinema, como que é essa experiência? Então, o que acontece? A gente faz 3 grandes trabalhos práticos, né, que é a produção de um documentário, a produção de uma ficção e o vídeo de 1 minuto, que é um festival de vídeo de 1 minuto que a gente tem na escola. Então, os alunos, eles estão o tempo todo aplicando isso. Então, eles aprendem a iluminar o chroma key, eles aprendem a mexer no programa de edição, eles aprendem a fazer... A gente não consegue fazer com que eles passem por todas as funções do set, porque é muito pouco tempo. Mas, por 3 funções eles passam. Então, eles são diretores de fotografia, eles são diretores de arte, eles são... e eles passam por essa experiência, quer dizer, você é responsável por isso. Hoje você vai maquiar e tem que chegar na hora, você tem que ver o figurino. Então, eles se sentem parte do processo, porque o cinema é uma arte coletiva. Você precisa fazer cinema não, né? Porque a gente não está fazendo em película, mas o processo do cinema, ele é igual ao processo do vídeo, né? Então, são os mesmos passos, é a mesma equipe. E hoje você tem câmeras de vídeo que imitam a qualidade, imitam e até ultrapassam a qualidade da película, né? E são bem mais acessíveis, baratas. E, enfim, é isso. Então, no final do processo, o meu doutorado terminou dessa forma, eu entrevistei esses alunos. Eu fiz, eu fiz 4 anos de entrevistas e a gente foi comparando. E aí eu descobri algumas coisas interessantes, né? Quando eu pergunto para eles o que foi, o que mudou em você depois de ter feito esse curso? E aí eles falam alguns pontos recorrentes. O repertório cultural. Eles passaram a ver filmes e conhecer cineastas que antes eles jamais saberiam que existiam, porque eles não iam parar para comprar, sei lá, numa livraria e ir atrás do Akira Kurosawa, eles nem saberiam quem é, né? E aí eles comentam isso que foi muito interessante. O olhar deles mudou, eles falam que eles são mais exigentes com relação à imagem, com relação à qualidade da imagem, que eles conseguem fazer análises fílmicas que antes eles não conseguiam, eles ficavam só restritos ao roteiro. Eles falam da parte técnica, que agora eles aprenderam e podem aplicar isso. Muitos vão para a área de cinema, né? Muitos vão fazer cinema na faculdade, vão fazer publicidade, vão fazer áreas afins a isso, isso é muito joia. E principalmente essa mudança no jeito de olhar, porque a ideia de você ter um curso direcionado para isso é você formar o espectador. Já que ele vai ter contato o tempo todo com audiovisual, e não que ele só faça isso, mas é uma enxurrada, é o tempo inteiro você está sendo bombardeado com imagens, né? Então, já que a imagem ela passou a se tornar algo inerente à vida atual, contemporânea, nada mais importante do que você treinar o olhar para essa imagem, né? Então, vamos lá, vamos ver o que é bom, por que não é, né? E saber diferenciar. Então, no caso dessa matéria, né, os filmes de diretor, os filmes de autor, dos filmes que são produzidos para entretenimento, comercialmente e tal. Eu até brinco dos filmes da Sessão da Tarde. Mas são filmes que são diferenciados mesmo. Por que eles são diferentes? Por que esse diretor é tão aclamado? E aí é legal, porque eles não teriam isso se fosse simplesmente... E isso é legal também, porque numa disciplina comum, por exemplo, português, como a gente tem que dar conta de um conteúdo muito grande, de gramática, enfim, não daria tempo de ter. Então, essa experiência, para mim, tem sido muito, muito legal, porque eu vejo os alunos mudando, né, de um ponto de vista que eu não conseguiria se eu não tivesse esse espaço, né?
É isso. E, professor, você também tem um projeto de extensão aqui da PUC Campinas que trabalha, né, com a mistura, né, de comunicação com educação. Como que é esse projeto? Na verdade, eu já estou desenvolvendo o segundo projeto de extensão aqui na PUC, né? Já seria o segundo biênio, portanto. E os dois projetos tiveram como foco a questão da educomunicação. O primeiro deles foi um projeto desenvolvido na região Campo Grande, aqui em Campinas, numa ONG, em que eu ajudei os alunos a criarem um jornal para a ONG. Um jornal que era um boletim impresso e que depois acabou se transformando também num site para a ONG, associado também a uma fanpage. E desde o ano passado, eu desenvolvo um projeto semelhante no CEPROM, que é uma ONG que fica localizada no Jardim Itatinga. O Jardim Itatinga, para quem não conhece, é um bairro associado à prostituição em Campinas. E essa ONG atende a crianças e adolescentes que moram no bairro e que moram também pela região e tem entre os objetivos tentar oferecer outras perspectivas de vida que não a prostituição. Lá o nosso trabalho, primeiramente, foi um trabalho de construir uma leitura crítica dos meios de comunicação, principalmente como esses meios de comunicação retratavam o bairro e a realidade do entorno. Então nós fizemos uma série de análises de reportagens, de vídeos, de inserções, inclusive que circulam pela internet, porque essa é uma outra questão. Antes a televisão produzia uma matéria, era exibida uma vez, ficava restrito, provavelmente ninguém a assistiria novamente, né? Hoje ela circula pela internet. E aí tem toda essa questão que nós também fazemos uma discussão sobre isso. Qual é o sentido de compartilhar, por exemplo, uma reportagem sobre como uma que é exibida na TV aberta, etc. E nessa segunda parte, feita essa discussão, nós vamos produzir, a exemplo do projeto que nós assistimos a reportagem, um web documentário em que os adolescentes vão produzir esse web documentário contando como é que eles veem o próprio bairro e como é ser jovem naquela região, quais são os preconceitos, quais são as perspectivas que têm e como é que eles se visualizam daqui a algum tempo. E nesse sentido, professor, a gente observa que é uma espécie de empoderamento. Claro, essa palavra está super em voga, mas eu acredito que ela se aplique, né, nesse projeto, porque a gente sabe que os meios de comunicação, eles tendem a falar certas coisas, mas quem vivencia a mesma realidade tem outros pontos de vista, pode ter outros pontos de vista, como nesse caso desse projeto. É realmente um empoderamento dessas crianças, desses adolescentes? Isso, de fato a palavra empoderamento está na moda. O que a gente não trabalha exatamente com essa palavra, mas a gente trabalha com a ideia de uma comunicação alternativa. Uma comunicação que ao mesmo tempo responda aos anseios desse grupo, né? Seja também uma nova forma, ou seja, uma forma alternativa em relação àquilo que já circula socialmente pelos meios de comunicação tradicionais e, claro, que ajudem na própria autoestima desses adolescentes, né? O projeto, inclusive, tem um nome que faz uma brincadeira linguística com essas questões, porque o projeto chama-se Estigma versus Estima. A ideia de que, com a comunicação, a partir desse empoderamento, é possível diminuir, pelo menos, ou fazer a gente repensar sobre esses estigmas. Esse campo do conhecimento é relativamente novo, né? Você falou no começo do programa que é da década de 90, mas como que a gente, trazendo isso para a nossa realidade aqui na região de Campinas, tanto você, professor, quanto você, Fabiana, como que esse campo está na nossa região? As escolas já têm um espaço para esse tipo de disciplina? Você, no caso, já possui esse espaço, né, Fabiana? Mas na nossa região, como que vocês enxergam essas iniciativas, Fabiana, por favor? Elas estão muito aquém do esperado, né, do necessário. As escolas públicas, principalmente, não têm absolutamente, elas não têm quase DVD. Elas não têm equipamento nem de reprodução, né, quanto mais de produção. O Fabiano falou um aspecto importante, que é da formação do professor. Não existe formação, não existe cursos de cinema de licenciatura, por exemplo, né? Então, nem que o professor quisesse, ele poderia se formar nisso, né? Mas, dentro da faculdade de educação mesmo, isso deveria ter sido já repensado, já incluído, e você não vê a mudança no programa. Não existe uma disciplina que discuta isso dentro da faculdade de educação, dentro da faculdade de pedagogia, por exemplo, né? Muito menos de magistério, e que a maioria dos professores que já têm uma certa idade, ou um certo tempo de profissão, eles nem fizeram pedagogia, eles fizeram magistério, minha mãe, por exemplo.
E isso não foi discutido, enfim. As iniciativas que o governo propôs até agora foram... Aquele senador Cristóvão Buarque, ele colocou uma obrigatoriedade, na verdade, de se passar 2 horas de filme nacional nas escolas estaduais. Né? Claro que não deu certo, porque para o aluno isso é um momento em que o professor vai descansar, o professor não quer trabalhar, ou se não passa aquele filme quando o professor falta. A gente tem uma realidade muito, muito avessa, no sentido de respaldo salarial para esse professor também, que não vai se empenhar, talvez, a não ser que ele goste muito e que ele tenha isso no sangue, mas não tem motivação financeira para ele procurar um curso, para ele ler livros. Quando ele não está na escola, ele não tem esse ímpeto de melhorar, né? Não estou generalizando, mas é uma realidade cruel mesmo, né? O salário é bastante baixo e aí não se investe nisso. Então falta investimento, acho que falta investimento em equipamento também. E aí o que acontece? Não se traz essa discussão para a sala de aula, porque também entre os professores existe esse estigma de que o celular atrapalha, de que o iPad atrapalha. E quando você começa a pensar em projetos com isso, por exemplo, é possível trabalhar com o celular. Né? Existem aplicativos educacionais excelentes hoje, que dá para o aluno pegar o celular e trabalhar com o aplicativo ali. É uma ferramenta de trabalho assim, interessantíssima o smartphone. Né? Se isso foi ensinado, quer dizer, você vai usar o celular na sala de aula nesse momento, porque a gente vai fazer algo pedagógico aqui usando o aplicativo, por que não? Então, mas como é que o professor descobre isso? Ele precisa entrar, ele precisa pesquisar qual aplicativo que dá para usar, ele precisa testar, ele precisa ficar um tempo no aplicativo. Então, é uma dedicação... Tem uma demanda, né? Que precisa... É um tempo, né? Que às vezes você não tem essa vontade, essa disponibilidade. E professora Menezes, a Fabiana falou a respeito dessa dificuldade, mas para quem tem interesse em atuar nessa área, existe alguma forma, algum curso, apesar dessa dificuldade, existe algum meio dessa pessoa se profissionalizar e trabalhar justamente com essas iniciativas? É interessante a sua pergunta, a partir também do que a Fabiana disse, por quê? Porque eu vejo que as boas experiências nessa área de educomunicação, com todas as dificuldades que a Fabiana apontou, geralmente foram experiências muito pessoais, né? O professor, que a partir do desejo dele de conhecimento, o desejo de buscar uma atividade diferenciada para os seus alunos, etc., criou essas estratégias. Às vezes usando os próprios recursos, às vezes até transgredindo normas da escola. Por exemplo, existe uma proibição ao uso do celular nas escolas públicas e na maioria das escolas particulares, né? Mas mesmo assim, a iniciativa do professor, muitas vezes ele consegue mostrar que sim, é possível utilizar o celular com finalidades educativas, sem dispersar o aluno e, pelo contrário, trazendo o aluno para essa discussão. Então, eu acho que os projetos de extensão das universidades têm caminhado muito nessa perspectiva, né? Hoje a gente tem menos, mas nós já tivemos no Brasil, inclusive aqui em Campinas, alguns cursos oferecidos por empresas de comunicação que, claro, queriam também formar novos leitores para seus produtos, mas, em decorrência disso, também formava professores para utilizar essas mídias na sala de aula. E eu acredito muito nesse potencial da própria internet, né? Os cursos disponíveis online, as revistas científicas que hoje nós temos acesso, e muitas delas com discussões interessantes entre comunicação e educação, a própria busca por esses aplicativos, né? A leitura de materiais, etc. Então, eu acho que tem que partir do próprio professor e ele também se educar para essa nova geração, para esse novo momento, que é um momento em que o tempo todo a gente produz mídia e convive com a mídia e consome mídia. Então, esse professor tem que saber que é possível, apesar das limitações, é possível. É possível. Tá certo. Professor Fabiano, eu agradeço a presença de vocês aqui hoje no Ponto de Encontro. Foi um prazer receber vocês aqui. Muito obrigada pela participação. Sejam sempre muito bem-vindos aqui com a gente. Muito obrigado. Obrigada. E essa edição do Ponto de Encontro fica por aqui. Outras produções da TV PUC você acompanha no nosso canal no YouTube e também na nossa página no Facebook. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de semana para você e até a semana que vem. Tchau, tchau!